Hoje o vídeo vai ser bem rapidinho porque a gente vai simplesmente aprender a instalar, baixar e instalar o programa Silhouette no computador. É um programa muito intuitivo, não tem muito segredo para mexer. O negócio é pegar e sair futucando ele mesmo, sem medo de errar, tá? A gente vai começar baixando o Silhouette Studio. Baixem direto do site da Silhouette, tá? Não precisam procurar outros sites como esse aqui, por exemplo, tá vendo? Softonic e outros programas. Vai estar escrito Silhouette Studio, tá? Aqui, ó, Silhouette América. Não vai na loja, porque daí na loja você vai encontrar outros produtos, tá? Silhouette Studio, a gente baixa direto do site aqui, ó, onde está indicando Silhouette Studio. Aqui ele vai te dar a opção de baixar o Mac ou no Windows. Você vai clicar qual dos dois você tem. Ai, vou colocar meu e-mail aqui. Aqui, ó. Já subiu, tá vendo? Deu uma coisinha aqui. Aqui fala comprar, dar upgrade, porque ele tem uma versão paga, mas não é necessário, dá para usar ele muito bem, no modo gratuito, que a gente vai esperar ele baixar. E assim que ele baixar, a gente vai entrar para instalação. Já tá quase baixando. Normalmente ele abre uma janelinha sozinho. Se porventura não abrir, a gente vem aqui, clica nele. Clica aqui aonde ele foi baixado. Ui, ele acabou abrindo sozinho, tá vendo? Nem precisava de eu clicar. Meu computador tá um pouco lento, justamente porque eu tenho muitos programas que pesam. Daí é só clicar aqui no próximo. Ele mesmo já vai criar a própria pasta dele. Daí você só clica em instalar. Eu não vou instalar, pessoal, porque eu já tenho o meu, mas clicando em instalar, ele vai criar ele vai criar um atalho. Você clica 2 vezes e ele vai abrir dessa forma aqui. Quando ele aparecer aqui embaixo, ó, aqui ele já tá salvo para mim, mas quando ele abrir aqui embaixo, você clica aqui com o botão direito. Ele tá demorando para abrir porque meu computador tá pesado. Para mim ele já tá na opção desafixar porque eu já fixei ele. Mas quando você clicar com o botão direito do mouse, vai estar escrito aqui fixar na barra de tarefas. Eu gosto de fazer isso porque é um programa que eu uso todos os dias. Então ele já fica salvo aqui, tá vendo? Mesmo eles desligados, eles estão salvos porque é um fácil acesso para mim. Eu não preciso buscar lá naquele tanto de coisa que tem lá na área de trabalho. Então o programa ele vai abrir desta forma, tá? Para vocês, aqui ele tem uma amostra da biblioteca, que é a loja lá, né? São arquivos, alguns gratuitos, outros você tem que comprar. E aí você vai clicar aqui, vai vir para essa página aqui. Então a gente vai hoje conhecer só os pontos básicos, tá? Dessa página inicial. Nós temos aqui o que a gente mais usa, né? Que são linhas.
Às vezes você tem também círculos, né? Objetos já pré-formados. O que a gente mais usa, tá, pessoal? Quando vocês baixarem aí, vocês vai clicando, vai testando aí, tá? Mas aqui o que nós vamos mais usar vão ser esses. Aqui é a escrita, borracha e faca. Essa faca, ela basicamente corta onde você passar na linha, tá bom? Agora nós temos do lado de cá a configuração de página. Nós vamos usar basicamente a máquina. Você vai selecionar qual a máquina. Normalmente ela já capta sozinha. E o tamanho da base de corte. A base de corte que eu tenho aqui, ela é 30 por 30. Então, você vê que, note que ela é quadrada, né? E eu gosto de trabalhar com a área, né, da folha em modo paisagem, né? Às vezes ele vai vir em modo retrato, assim. Mas como, às vezes, o desenho... Vou abrir um aqui só para vocês entenderem. Tá vendo? O desenho, a caixa, ela vai imprimir assim pra mim, né? O desenho, quando eu fechar ela, igual aqui a lateral, aqui a costas da caixa, quando eu fechar ela, eu sei que eu vou ver isso aqui, eu sei que eu vou ver isso aqui na lateral, isso aqui. Então, se ela tiver no modo retrato aqui, por exemplo, ainda que eu trabalhe com a caixa dessa forma, eu tenho que pegar o desenho aqui e ficar girando ele para daí mandar para impressão, entendeu? E se a impressão não der certo, se for uma caixa nova, eu falar, cara, não ficou legal impresso. Aí eu tenho que vir aqui, girar ela de novo, trabalhar nela de novo. Isso, né, é meio chatinho, te atrasa sem necessidade. Então, por isso, eu prefiro já trabalhar com ela nessa posição aqui. Se você tem uma, eu acho que é a 3x3, tá vendo? Obrigatoriamente você vai ter que trabalhar com a mídia em modo retrato, porque ela é mais estreita, né? Então a base dela não cabe a base 30 por 30, ela é uma base menor, então obrigatoriamente você vai ter que ter esse trabalho de girar, desgirar, ou então, né? Aí eu até tiro para não ficar com esse tanto de linha e trabalho nela aqui, depois giro, enfim, né? Como a minha é 30 por 30, eu prefiro trabalhar com ela no modo paisagem, tá? Deixa eu só voltar aqui, porque a gente vai mexer daqui a pouco. Ah, tá. Tá coisando aqui. Isso. Então, vamos tirar aqui, né? Porque não vamos mexer nisso agora. Então, essa é a configuração de página. Não tem muito o que mexer aqui, tá, pessoal? Se a gente precisar de personalizar, aumentar, diminuir, se for um papel aí de um tamanho diferente, desde que caiba na base de corte. E aqui transparência pra gente conseguir definir. Às vezes é um papelzinho menor, a gente sabe qual é a área de trabalho que nós vamos ter. Isso é assunto para um outro vídeo, que nós só vamos conhecer, tá? Os botões mais usados, viu, pessoal? Vou colocar a mídia 4 aqui, pronto. Esse botãozinho todo mundo já conhece, é o botãozinho de colorir, então a gente tem aqui cores sólidas. Vamos brincar um pouquinho aqui. Então, todo mundo já sabe fazer isso, né? Quem brincou no Paint já sabe para que funciona isso. A gente pode deixar ele transparente, nós temos a opção de cores gradientes, e nós também temos a opção de pegar a legenda de uma cor, digitar ela aqui, eu não conheço, deixa eu ver se eu coloco um 20 aqui. Ah, ela mudou daqui pra cá, tá vendo? Quer ver? Vou pôr 30 de novo. Viu? E aí, você tem todas essas opções de criar o seu próprio personalizado. Aqui a gente tem uma espécie de gradiente. Ele dá esse degradê e você pode escolher esse degradê, olha só. Aí vamos supor que aqui no meio eu quero um amarelo, eu consigo. Ah, eu quero adicionar, fazer um meio amarelo e uma coisa laranjada. Enfim, tem já os pré-prontos e você pode brincar aqui com suas cores, tá? Aqui são padrões que já vem, né, pra você mexer, mas aqui, gente, praticamente não se usa, tá?
A única coisa que eu uso daqui é quando, por exemplo, eu quero dimensionar esse padrão. Já já nós vamos futucar um pouquinho. E posicionar. Tá vendo? Por exemplo, eu quero um losango desse aqui lá no meio. Opa, cliquei sem querer. Seleciona a imagem. Eu não quero esse losango aqui, ó, distorcido. Eu quero ele bem no centro aqui, independente dos outros. Então, eu posso vir aqui e deixar ele bem no centro. Ou, nossa, eu quero ter certeza que um vai pegar o canto aqui e o resto, né, não importa. Então, a gente tem essa possibilidade aqui, tá? Daí nós temos ângulo e, como eu disse, é muito intuitivo. É só ir mexendo, futucando. Deu ruim, não ficou legal, o que eu faço? Ctrl Z. Ctrl Z desfaz tudo. Ou você pode... Opa, ficou lento, né? Então, essa aqui é a caixinha de colorir, preencher. Aqui nós temos a linha. Linha é um dos mais importantes aqui da máquina de corte. Por quê? Primeiro nós vamos ter o estilo de linha, né? Caso você queira fazer um detalhe ou pontilhar, um corte pontilhado, você não quer que... Às vezes você vai fazer como é que fala? Tipo aqueles tickets, né? Que destaca. Você pode simplesmente fazer ela cortar assim, né? Pra ficar fácil de cortar. Você pode usar a linha tanto para vinco quanto para corte mesmo. Existe a espessura, canto e, como eu disse, é só futucar. A gente usa mais essa linha aqui, espessura 0. E aqui a gente tem cores de linha. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou fazer um convite aqui. Aí vamos supor que tem uma arte aqui. Esse convite eu já quero que ele venha vincado no meio certinho, né? Então vamos fingir que eu medi tudo certinho aqui. Se eu deixar essa linha em vermelho, a máquina vai entender, porque aqui tá tudo vermelho igual, né? Aqui, ó, tá tudo vermelho igual. A máquina vai entender que esse vermelho, na hora de cortar, ela tem que cortar esse aqui também, igual. Então, vai ficar 2 retângulos cortados. E não é, né? O convite a gente dobra. Então, normalmente... Opa, seleciona a linha, né? Normalmente, a gente coloca o azul. Então, na hora de cortar, nós vamos chegar lá, ela vai identificar que o azul, a gente vai configurar isso, né? Então, eu vou configurar a força da lâmina, o tanto que ela vai pressionar no papel, de modo que ela só grave ali e não corte. Então, na hora de dobrar, ela vai ter ali já marcadinho certinho onde eu tenho que dobrar e vai cortar onde está vermelho, porque a gente vai configurar. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, verde, e aqui, por exemplo, rosa, também funciona. Vamos para o laranjado, né? Para não ficar, sei lá, marrom. É só eu configurar que marrom vai vincar e configurar que o verde vai cortar, tá? Mas normalmente a gente usa vermelho e azul, tá? É meio que um padrão. Existem outros arquivos que vêm de outras cores, mas esse aqui é o padrão, tá? Então, basicamente, a linha é isso. Se, porventura, eu quiser um desenho aqui que seja impresso, eu seleciono essa imagem e eu aumento a gramatura dessa linha, porque aí ele vai entender que isso aqui é para imprimir, a linha tem que aparecer, tá? Agora, se for basicamente para corte, algo do tipo, você deixa ela na gramatura, na espessura 0 e ela não vai imprimir, ela não vai aparecer, tá bom? Tanto é que aqui o vinco tá em 0 e o corte tá em 0, é só pra gente ter uma referência de onde tá a gravação da lâmina, corte ou vinco, o que for, mas não vai aparecer na impressão, ok? Aqui é para vetorizar. Vetorizar é muito bom. Vamos pesquisar aqui, ó. Opa.
um desenho, colocar o Mickey aqui, que logo eu ia pesquisar a Minnie e apareceu logo o Mickey pra mim. Opa! Copia, cola. Vocês nem viram, né? Vou voltar lá. Então, ó, botão direito do mouse, copiar imagem, volta no programa, cola. Tá vendo? A imagem é muito boa, ela tá bem maior. Eu tenho que fazer ela caber dentro do meu convite. Então, vou diminuir ela. Clica com o botão direito, enviar para trás, e aí agora você vai enxergar a margem. Como é que eu vou saber que ela vai imprimir dentro ou fora? Por isso que essa margem tem que aparecer. Mas eu quero que o meu convite tenha cor. E eu não quero essa borda branca aqui. É para isso que serve o vetor. A gente seleciona a área. Ó, note que ele já começou a buscar a margem da área. Aqui no limiar a gente vai aumentando. Aí tá vendo que à medida que eu vou aumentando, ele vai ficando mais amarelinho, porque é a área que vai ser vetorizado. Aqui eu posso só rastrear, né? Se eu clicar em rastrear, ele só vai rastrear a margem da onde tá amarelinho. Se eu clicar em rastrear a borda externa, ele só vai rastrear, tá? Então, por exemplo, se eu deixar assim, ó, e colocar aqui, ele vai cortar em volta, tá? Onde tá vermelhinho, a máquina vai entender que é para cortar em volta disso aqui. Mas eu quero o Mickey, eu não quero cortar o Mickey. Então, a gente vai destacar, rastrear e destacar. Porque aí sim, ó, eu vou destacar a imagem daquilo ali. Olha só. Para isso que serve o vetorizar. Aí, como eu disse, você vai lá, pesquisa a sua imagem. Vamos até escrever aqui, ó. Por enquanto, esse convite aqui, ele, ó, nós vamos tirar a cor da linha. Vamos pôr aqui, que cor? Já vamos pôr preto, né? Ó, agora sim, ele vai imprimir e não vai cortar. Se eu pegar esse convite aqui e colocar a linha vermelha em volta dele, aqui não vai dar pra ver, né? Deixa eu pôr aqui, ó, tá vendo? Se eu colocar vermelho em volta dele, lá na hora de enviar, vai entender como corte. Quando chegar lá, eu mostro pra vocês. Então, vetorizar é basicamente isso aí. Então, vetorizamos, ok. Aqui são jeitos de alinhar, né? Por exemplo, eu quero essa imagem, eu quero esse convite bem no centro da folha. Então, a gente vem aqui e seleciona tudo. E olha lá, ele vai ficar bem no centro da folha. Se eu clicar aqui, eu vou alinhar tudo no centro, né? E, como eu disse, basicamente futucando. Esse aqui, ó, é a dimensionar. Por exemplo, eu quero uma linha de 10 centímetros. Eu aperto Shift para ela ir reto, então não importa o quanto eu mexo, ela vai reto. Se eu soltar o Shift, ela vai ficar livre, né? Então, eu aperto Shift, vamos supor que eu quero 10. Eu não quero ter que ficar ali, ó. Olha, eu vou chegar, vai mexer no mouse, opa, passou, sabe? Eu simplesmente faço isso, venho aqui, ó, tira o cadeado e digito 10. Ele vai ter 10 exato. Então, isso aqui também é muito útil, é algo que a gente usa muito quando a gente quer criar uma caixa precisa, um tamanho preciso. Isso aqui é muito importante. Em alguns momentos não vão ser tão importantes, mas esse aqui é bom mexer, tá? Quando é altura, por exemplo, eu tenho aqui esse caixote. Então, ele tá selecionado. Então, vai aparecer aqui a medida dele. Eu quero uma caixa de 12, uma área de 12, ó, já diminuiu, por 8 de altura. Ele tem 12 por 8. Gente, você pode colocar aqui, que lá no papel vai sair 12 por 8 perfeito, tá? Então, esse é o botão. Aqui,
a gente gira. Então, por exemplo, eu quero o Mickey deitado. Virei, girei, né? Tá tudo aí. Mesmo com esse botãozinho aqui, ó. Né? Ele também ajuda. Por exemplo, o Mickey reto. Ai, meu pai, volta tudo. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, ó. Vamos supor que eu quero a base dele aqui reta. Então, ó, eu quero que ele fique com os dois pezinhos retos, por exemplo. Eu posso fazer assim, entendeu? Basicamente isso. Esse aqui eu acho que eu nunca nem usei. Vamos ver para que serve juntos aqui. Ah, só para arredar, né? Não tem o porquê. Melhor na setinha do computador, tá bom? Vamos descer. Aqui também é muito legal, porque, por exemplo, eu quero cortar várias tags de Mickey. Então, eu vou dimensionar ele. Deixa eu tentar deixar ele mais retinho aqui. Eu vou dimensionar o tamanho que eu quero. Normalmente, uma tag tem 5 centímetros, né, na caixa. Aqui parece pequenininho, mas é mais ou menos um tamanho padrão para caixa. E aí, sei lá, eu vou cortar 10. Eu posso Ctrl C, Ctrl V, todo mundo conhece. Ou eu posso simplesmente aqui, ó, ele vai ficar retinho. E se eu selecionar todos e apertar para baixo, ele vai copiar. E aqui, ó, note que tem 2, ele vai 2 vezes para frente, quer ver? Vamos testando aqui todo mundo junto. Olha lá, ele vai 2 vezes para frente. Isso aqui facilita muito, tem hora. E para baixo a mesma coisa, ó, a quantidade que ele comanda lá. Aqui a gente espelha para cima, para baixo, pro lado, né? Peraí. Opa. Que mais? E aqui gira, né? Então, vai depender aí, por exemplo, se eu quiser criar uma flor. Vamos fazer aqui, ó. Uma margarida, por exemplo. Já criei várias margaridas dessa forma. Eu pego aqui, ó, e faço isso. Opa! Olha só, já virou uma margarida. Seleciona tudo. Coloca vermelho. Se eu clicar aqui com o botão direito e mandar fundir, pronto, temos uma silhueta de uma margarida. Cria uma bolinha ali no meio. Colore ela de amarelo. Tira a margem da linha dela e pronto, temos uma margarida. Então, aqui o computador, a máquina de corte, ela vai entender que ela tem que cortar isso aqui e aqui no meio vai ficar essa bolinha, tá? Vamos futucar mais um pouco. Adoro esse aqui, ó. Vamos voltar com o convite aqui, ó. Ai, cadê meu Mickey, gente? Excluí meu Mickey fora de cena. Tô apertando Ctrl Z, tá? Olha só como é que Ctrl Z é muito bom. Para excluir, pessoal, eu seleciono e aperto Delete, tá? Então, vamos voltar com o nosso convite. Opa, acabou que tem outro Mickey ali. Eu tô apagando, porque quanto mais imagem, mais pesado fica. E o meu computador, ele já tá no limite. Coitado. Então, aqui, ó. Nós temos aqui a frase que nós precisamos e nós temos também as letras, né? Olha só, as fontes, desculpa. Normalmente, ele já vem com as fontes padrão do Windows, né? Quando a gente vai no Word ali, quem já trabalhou com Word, sabe que já tem as fontes padrão. E a gente tem como ir lá. Vamos abrir outra aqui, né? Aqui, ó. Fonte Harry Potter ali, ó, por exemplo. Opa, não é retomar. Hein? Fonte Harry Potter. Da fonte e fonte meme são as que a gente mais usa. Então, a gente vai clicar aqui na fonte. Isso tem que ser feito. Toda vez que você baixar uma fonte, você tem que desligar o programa e ligar de novo, tá? Para ele atualizar o que foi instalado. Olha só, é a fonte que eu quero. Tá vendo? Ele mostra todas as suas letras, números e tudo mais.
Você clica em baixar, aqui eu não vou baixar de novo, porque eu já baixei, você clica em baixar, ele vai vir num arquivo zipado, vamos ver se a gente... Aqui, ó, ele subiu para baixar, tá vendo? Já foi concluído. Vamos mostrar lá na pasta. Ele vai vir zipado, tá vendo? Você clicar aqui. Extrair tudo. Daí ele vai extrair. E aí você clica 2 vezes em instalar. Tá vendo? Já tá instalada, então não tem por que mexer. Quando você fizer isso, você vai lá no programa, desliga ele, né? Fecha ele, abre ele de novo e aí automaticamente ele vai vir. Eu não lembro qual é o nome da fonte, gente. Deixa eu vir aqui, ó. Harry P alguma coisa, né? Então a gente vem aqui, ó. Harry P. Aqui, ó. Harry P. E aí a fonte tá aí. Tem Disney também, eu não sei se nesse computador. Não, é Disney assim? Nem lembro mais. Ah, não tem. Na verdade tem. Daí, toda vez que você já baixei fonte de Minecraft, fonte de escrita, às vezes a gente quer uma escrita mais assim, tá vendo? Ah, pessoal, é muitas opções. Eu aqui agora tô com a mente um pouco devagar, mas aqui já deu pra ver que dá pra... Deixa eu colocar Mickey aqui. Será que é Magic? Não sei, né? Pode ser, parece um pouco. Deixa eu ver se tem Mini. Ó, Minecraft, tá vendo? Vou tirar um N. Mas aí é só baixar as fontes que você quer lá, instalar ela e mexer aqui, né? São inúmeras fontes aqui, eu tenho várias mesmo. Se for olhar todas, a gente fica até perdido. Então, fonte, a gente pode também, se você estiver escrevendo um texto, né? Vamos supor que é um texto. Vou colocar qualquer coisa aqui. É igualzinho o Word, tá, gente? Como eu disse, é muito intuitivo. Então, você tem aonde configurar o texto, espaçamento entre linhas, espaçamento entre caracteres. Esse aqui, pra falar a verdade, eu nunca nem usei, né? Mas, como eu disse, muito intuitivo, programa muito fácil de mexer. Chegamos na área de registro. Por que existe a marca de registro? Porque, por exemplo, eu quero fazer esse Mickey aqui, ó. Eu quero esse convite com o Mickey. Deixa eu diminuir um pouquinho para ficar mais fácil. 3D. Então, eu preciso de uma tag do Mickey fora do convite para eu colocar a fita banana e ele ficar em 3D, por exemplo. Quando eu ativo a marca de registro, eu sempre uso ela no comprimento máximo, grossa no máximo e inserir o mínimo. Aliás, comprimento no mínimo, desculpa, gente. Então, mínimo, máximo, mínimo. Porque daí ele vai ficar pequenininho, você vai ter a maior área possível de trabalho dentro da folha que você precisa, porque como eu disse lá no início, a margem vermelha, ela é feita para cortar a área de corte, né? A margem vermelha aqui é a área de corte e aqui, ó, é a margem de impressão. Então, por exemplo, se eu deixar o Mickey assim, ó, ele vai imprimir dentro da margem de impressão, mas na hora de cortar ele não vai cortar, porque ele tá fora da área de corte. E a marca de registro, ela serve justamente para cortar perfeitamente bem aonde eu demandar que tem que cortar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, a linha do Mickey em vermelho, que é uma linha que ela vai entender que é para cortar, porque ela já está configurada para isso, nós vamos chegar lá também. Então, tá vendo? Aonde ela tá em vermelho, ela vai cortar. E aí, ela vai ter uma tag dessa aqui.
Aqui também tá em vermelho. Deixa eu colorir isso aqui de outra cor, gente. Vou pôr roxo. Ela tá em vermelho. O roxo ficou legal, não, né? Ela tá em vermelho. Então, ela vai cortar aqui, ela vai vincar aqui certinho e ela vai cortar esse Mickey também certinho, desculpa. E assim, quando eu for colar ele aqui, ele vai ficar tipo um relevo, né? Então, para isso que serve a marca de registro. Vamos lá. Aqui é fundir, subtrair, dividir. Fundir é aquilo que eu fiz com a margarida, né? Quando eu quero, por exemplo, eu tenho isso aqui, ó. Ela vai cortar aqui e vai cortar aqui. Aí, para eu não ter que ficar cortando, medindo, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, e quebrar o caminho, eu consigo fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Só que aí, para eu pegar isso aqui, eu desfaço o desenho e tal. Então, basicamente, unir. Ai, meu pai, onde é que a gente tava aqui, ó? Fundir. E bagaça. Não fundiu. Subtraiu. Deu ruim, porque olha só. Se eu clicar em... Ué, não deu não, gente. Para tudo. Vamos começar do zero. Será que é a linha? Aí, ó. Devia ser a linha, não sabia disso, minha gente. Mas vocês entenderam o que é o fundir, né? Senhor da glória, vamos fazer esse negócio de novo aqui. Não é possível. Selecionei os dois, fundir. Ah, não era a linha não, deu bug. Deu bug, mas vocês entenderam pra que serve, né? O resto, como eu disse, gente, eu nem mexo aqui. Eu já vou no automático, botão direito, olha, cortar, copiar, aqui ó. Se eu cortar, eu corto ela. Se eu quiser colocar ela em um outro trabalho, é só colar que ela vem, olha lá. Vem no mesmo lugarzinho ainda, tá vendo? Se eu copiar, ela vai copiar. Se eu clicar em colar, ela vai colar. Se eu clicar em enviar para trás, por exemplo, essa aqui tá na frente aqui, ó. Se eu clicar em enviar para trás, ela vai para trás. Se eu clicar em enviar para frente, ela vem para frente. Então, assim, eu prefiro trabalhar com o botão direito do mouse, sabe? Ela já tem bastante atalhos aqui. Mas vamos prosseguir. Aqui deslocar é muito legal. Por exemplo, eu quero uma margem amarela. Opa, desculpa. Eu quero uma margem amarela atrás do Mickey. Um fundo amarelo atrás do Mickey. Eu venho aqui, deslocar, eu escolho a quantidade, se ela vai ter 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Vou pôr 3, nossa Deus, eu coloquei 3 centímetros, 0,3 milímetros. Tá vendo? Ela cria uma margem perfeita e eu posso deixar o fundo amarelo ou eu posso deixar branco mesmo, sabe? Sabe aqueles adesivos que tem aquela margenzinha? Basicamente isso. Posso fazer isso dessa forma. Posso fazer isso... Opa. Deslocar externo, né? Ele vai para fora. Ou eu posso deslocar interno, ele vai para dentro, né? E aí eu também posso trabalhar aqui, ó, se eu quero um pouco mais, um pouco menos. Limite de borda, esse aqui eu nem conheço, porque o meu deslocar aqui é muito prático, né? Então é isso. Esses são os botões que a gente mais vai usar, tá? Os outros vocês colocam aí. A gente tem aqui zoom, menos zoom. A gente tem uma mãozinha que ajuda a carregar a página inteira. Desfazer, refazer. Aqui a gente tem a opção de copiar, ó. Quando você seleciona, né? Tem como cortar. Tem como copiar e colar. Aquilo, basicamente, né? Os atalhos que a gente tem aqui no botão direito do mouse, os atalhos que a gente tem no computador mesmo, né? No teclado, a gente também tem tudo aqui fácil, tá? Então, vamos supor que a gente pegou aqui, clicou para imprimir, imprime.
Saiu a folha lá, a gente vai enviar para cortar, né? Aqui a minha máquina, ela tá desconectada, né? Eu tô longe dela. Mas note que tudo que tá vermelho aqui, ó, ficou em negrito. Tá vendo que o vermelho tá destacando? Aqui em padrão, quer dizer que tudo que tá vermelho ele vai cortar. Mas se eu quiser selecionar, olha, notem que apareceu a cor azul e a cor vermelha, porque são as únicas linhas que tem no desenho, né? Então o azul, ó, tá vendo? Tá tudo papel decorado médio. A gente vai colocar lá em vinco. O meu vinco, quando a máquina tá conectada, deixa eu ver se ela tá longe ali pra mim. Quando ela tá conectada, a gente tem como configurar ela aqui, tá? Isso vai ser falado no próximo vídeo. Aqui, por exemplo, o vermelho papel decorado médio é de fato o tipo de papel, né? Que é 65 libras ao papel 180 gramas. E aí ela tem toda uma configuração aqui. Quando tá tudo configurado certinho, a gente clica em enviar. Aqui ela tá desligada. Daí ela vai lá, faz a leitura aqui e corta direitinho onde tá organizado para cortar. Então, basicamente é isso, gente. Esses são os botões, né? Aqui é a biblioteca, que é aquela que abre lá no início. Eu nem mexo, mas tem tanto tempo que eu não mexo. Ah, tem que fazer. Aqui é a biblioteca e esses são os botões do programa Silhouette, tá? Então aqui foi basicamente, foi meio corrido, tá, gente? Mas é basicamente para conhecer os botões. Quando vocês baixarem aí, futuca tudo. Já ensinei pra vocês como pega uma arte lá, coloca aqui no fundo. Ah, outra coisa que eu posso fazer. Vamos pegar aqui, ó. A gente pegou o desenho do Mickey, né? Aí, vamos colocar aqui, ó, plano de fundo Mickey. Vamos pegar um plano de fundo aqui do Mickey. Copia, aqui, ó. Cliquei na imagem que eu gostei, tem várias. Eu quero essa aqui. Clica com o botão direito, copiar imagem, e aí você vai lá e cola. Eu posso usar isso aqui, ó. Tira a imagem que já tá fixa e coloca lá, ó. Não tem problema ultrapassar aqui, por quê? Porque na hora de imprimir, às vezes é até bom, na hora de imprimir, ele vai cortar esse quadrado aqui. E esse aqui no final vai jogar fora. Agora, se você quer que a imagem fique lá dentro correto, é diferente. Nós vamos pegar essa imagem, salvar ela no computador, tá? Aqui eu vou pôr na área de trabalho. Salvar ela no computador. Ela foi salva aqui, ó. Carrega ela, tá vendo? Segura ela com o botão direito esquerdo do mouse. Vai carregando ela até ela encaixar lá, ó. Tá vendo? É muito prático, tá? No próximo vídeo a gente vai trabalhar uma arte, imprimir e cortar tudo aqui ao vivo, aqui, cores com vocês, para vocês terem um pouco mais de noção. Aqui basicamente foi conhecer mesmo o programa e os botões dele, para que servem, né? Para você ter uma base de depois que você instalar, e aí, o que eu faço, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.